sempre depois desses webinars. Então, começando a gravar aqui, e eu vou passar alguns recados iniciais só para a gente organizar a nossa agenda de hoje. Então, quem já participa dos webinars da HubSpot sabe que a gente sempre grava, então tudo que vocês tiverem dúvidas ali e esses slides que a gente vai compartilhar aqui também, a gente manda para vocês depois por e-mail, assim como a gravação. Se surgirem dúvidas, né, de produto, dúvidas sobre os métodos e as estratégias que o Davi vai trazer aqui também, a gente pode explorar mais no final. Então, a minha recomendação para todo mundo é que a gente tente interagir aqui no chat, né? E então, que vocês tiverem de boas práticas também, aprendizados para trazer, deixem aqui no chat, é sempre legal para a gente também saber o que vocês estão aplicando. E perguntas a gente vai separar um momento no final de cada um dos blocos e também no final desse nosso encontro para a gente responder e conseguir abordar aí algumas questões um pouco mais consultivas. Então, eu vou dividir minha tela aqui para quem está chegando agora. Opa, estou compartilhando o Slack. Desculpa, gente. Vamos lá. Então, né, para quem ainda não se apresentou, se quiser deixar aqui de onde está falando, a empresa e o nome aqui na empresa, aqui no chat. De novo, eu sou a Karina, eu sou uma das responsáveis pelo marketing aqui da HubSpot Brasil. Então, principalmente tudo que é relacionado a revenue marketing e customer marketing, sou eu que toco aqui dentro. Então, eu apoio muito o time de vendas a trabalhar justamente esses sinais de intenção, a trabalhar playbooks de vendas, a trabalhar os eventos nossos que a gente tem também no Brasil e esses eventos online para falar de produto. E customer marketing, que é justamente a gente trazer aí os aprendizados e tentar se aproximar aí da nossa comunidade de clientes do Brasil, tá? Então, a gente já fez uma apresentação breve, mas eu queria que a Adri, o Breno e o Davi se apresentassem rapidamente antes da gente começar. Mas antes da gente fazer isso, eu vou compartilhar a agenda de hoje, tá? Então, qual que é o nosso intuito aqui? É a gente falar, né, do cenário de geração de demanda, da gente falar desse momento atual de uso ali de sinais de intenção e como que esse tipo de estratégia tem evoluído, né, com cada vez mais dados que a gente tem acesso, com cada vez mais fontes de dados que a gente pode integrar no CRM e também ali alguns casos de uso de táticas que a gente pode aproveitar, seja nas equipes de vendas ou de marketing, para conseguir aproveitar melhor esses dados enriquecidos, dados proprietários, dados externos, para trabalhar esses sinais de intenção. Então, o Davi vai começar com um overview ali de mercado. Eu vou trazer um pouco da experiência que a gente tem visto aqui na HubSpot e conversando com muitos de vocês, dos clientes, o que a gente tem visto sendo usado com mais frequência por vocês e boas práticas que a gente vê aqui dentro também. E aí a gente tem o Breno e a Adri compartilhando um caso muito interessante ali de HubSpot mesmo, de como que eles estão usando sinais de intenção, o agente de dados e agente de prospecção para trabalhar esses sinais de intenção. Mas vamos lá então, vou puxar os três rapidinho para uma introdução muito rápida e aí a gente passa a palavra para o Davi. Quer começar, Breno e Adri? Vocês começam e depois a gente já passa para o Davi e ele começa o conteúdo dele? Pode ser, pode ser. Quer começar, Adri? Vamos lá, então. Oi, pessoal, eu sou a Adriana, venho de publicidade, né, e marketing, então estou bem feliz que a maioria do pessoal daqui é de marketing. Estou com o Breno na Dig RevOps já há um ano, a gente tem construído essa empresa aqui que olha com bastante cuidado para RevOps, né, e eu estou com a parte de marketing. É isso, eu acho que é uma introdução bem rápida. Estou há 16 anos no mercado com esse olhar para marketing e branding. Então vai ser bem interessante mostrar para vocês como o marketing entrou aí nesse projeto que a gente fez com Buyer Intent Prospecting Agent. Pessoal, olá para todo mundo que está entrando ainda. Eu sou o Breno Mendes, do Pará. Estou aqui fundei a Dig RevOps, que é uma consultoria especializada em HubSpot. E trabalhei na HubSpot também por 3 anos, então sou fã da plataforma, sou um super usuário, adoro usar a HubSpot, exploro todos os recursos e estou feliz em compartilhar com vocês um pouco aí sobre como gerar demanda usando os sinais de intenções. Valeu, Breno. Davi, quer puxar? Já puxa a sua já puxa a sua introdução e se quiser já puxa também já pode puxar aí o seu conteúdo. Boa. Deixa eu botar aqui então minha tela. Tá aparecendo aí certinho? Sim. Boa.
Bom, pessoal, meu nome é Davi Costa Lima, eu sou cofundador do B2B Insiders, sou bem atuante ali no LinkedIn, estou há 15 anos trabalhando com marketing, desses 15 anos, 10 anos empreendendo, e desses 10 anos empreendendo, 5 deles especificamente em B2B, tá? Então, eu também sou o host junto do Gabriel, meu sócio, do podcast do B2B Insiders, a gente fala só sobre marketing B2B. Além disso, a gente tem também a nossa formação de marketing B2B do B2B Insiders e eu também tenho um curso na ESPN sobre marketing B2B. Então, se você trabalha com B2B, trabalha com marketing B2B, vai ser um prazer ter você nas minhas redes para a gente trocar e co-construir, principalmente entendendo aí que a cada semana que passa, a cada mês que passa, tem coisas novas. E então é isso, tá? Um breve resumo de mim. E agora já trazendo aqui para a nossa apresentação de hoje. Eu acho que dados de intenção, de uns 3 anos para cá, eu vejo que dados de intenção é um termo que vem crescendo, talvez não de uma forma assim tão rápida, mas gradativamente, assim, a cada trimestre falavam-se um pouco mais. Os casos de uso, né, de 3 anos para cá, eles ainda eram muito escassos, só que agora isso está mudando, tá? E eu acho que ao mesmo tempo, né, para quem trabalha com marketing B2B, né, a gente começou a ver também aí dos últimos 5 anos para cá um pouco da queda daquela eficiência de MQLs. Então a gente começa a ficar entre a cruz e a espada, porque ao mesmo tempo que os MQLs começam a parar de performar, a gente não sabe muito bem para onde ir. Só que eu acho que hoje a gente está num excelente momento, tá? Porque com a IA vindo, mais esse boom de dados, a gente começa a ter cada vez mais, de uma forma assim clara, possibilidades para que a gente consiga alcançar o sonho do marketing B2B. E qual que é esse sonho do marketing B2B? Cara, todo mundo que trabalha com marketing, quem trabalha com vendas também, todo mundo que quer, obviamente, adquirir novas contas, cara, tem aquele sonho clássico de, cara, falar com a empresa certa, com a pessoa certa, com a mensagem certa e no momento certo. Em algum momento, assim, a gente foi seduzido, seja por alguma pessoa, por algum guru, seja por alguma solução ali inovadora, que tinha esse discurso, que é um discurso extremamente sexy pra gente. E a gente entende que na prática isso não é necessariamente algo possível, né? Por que que isso é um sonho difícil? Principalmente para quem trabalha com B2B. Primeiro porque olhando do lado do comprador. Ninguém avisa que está comprando, né? Então a gente não consegue entender exatamente quem está comprando e quem não está comprando. E o marketing, o que que ele faz, né? Ele tenta, obviamente, capturar as pessoas que estão comprando. Essa é a lógica de geração de lead, essa é a lógica de captura de demanda, né? Você está sempre procurando quem tá comprando, né? Só que dentro de um cenário B2B, em linhas gerais, são somente 5% da audiência que está comprando nesse exato momento. Né? Não sei se vocês já se viram de frente a esse dado dos 5%. Existe um racional por trás dele, tá? Ele é um cálculo baseado em contratos médios de 5 anos. Se você for pegar um contrato médio de 5 anos, que é o contrato médio B2B Auto Ticket, né, a cada trimestre para você completar, né, 100% daquele mercado-alvo renovando ou alterando algum tipo de solução, em a cada trimestre você vai ter uma média de 5% daquele mercado renovando o contrato, ou seja, só 5%. Só que mesmo se você for pegar a pirâmide de chat homes, né, que não necessariamente é ligada a marketing B2B, também fala que algo em torno de 3 a 7% da sua audiência, isso mesmo para B2C, vai estar comprando no momento atual. Então, o ponto é, o que acontece, né, com todo o restante das pessoas que não estão comprando agora, né? E aí vem justamente a questão mágica, assim, e se a gente conseguisse, né, identificar quem é que vai comprar em breve? E se existissem movimentos, né, sinais prévios de uma conta antes de fato da levantada de mão? Essa é a lógica por trás do dado de intenção. E é por isso que mesmo 3, 4 anos atrás, quando essa conversa começou a surgir com um pouco mais de intensidade, por mais que ainda fosse muito descolado de cases e de algo realmente prático, cara, essa lógica ela era muito sexy. Poxa, se você conseguir prever, você vai estar se antecipando, você vai estar à frente da sua audiência. E o ponto é que agora, com a IA e com o boom dos dados, cara, isso está cada vez mais possível, tá? E essa lógica, né, é justamente o que o mercado chama de dados de intenção. Em linhas gerais, bem rápido, tá? Tem 3 tipos de dados de intenção. Tem os dados primários, né? Que do inglês é first party, second party, third party, mas dados primários, dados secundários e dados terciários. Os dados primários são os dados que você mesmo gera, estão gerados pela sua própria operação, tá? Então aí tem respostas de e-mails, inscrições no seu evento,
né, visitas no seu site, engajamentos no seu conteúdo, são todos dados que você vem gerando da sua própria operação. Os dados secundários são dados primários de alguém que compartilha contigo. Então, por exemplo, se a Karina fizer a bondade, assim espero, de compartilhar todos os leads do webinar hoje, para mim, Davi, vão ser dados secundários. Mas para ela, Karina, esses são dados primários, porque são dados que ela está gerando para ela. E tem os dados terciários, tá? Que é o dado público, é o dado que o mercado vê, que não necessariamente é seu ou de um parceiro. E essa é a família mais conhecida e talvez é onde o hype dos dados de intenção hoje está começando a se concretizar. É em cima desses dados terciários. Porque hoje, de uma forma rápida, por conta da IA e do boom dos dados, você consegue perceber que uma conta, por exemplo, levantou uma rodada, que aquela pessoa específica acabou de assumir como cargo, como uma diretora comercial numa conta, né? Ou que aquela outra conta está com 14 vagas abertas na área de vendas e você tem uma solução de vendas, né? Ou que, por exemplo, uma outra conta anunciou uma expansão e vai abrir uma nova unidade em Campinas. Ou seja, esses dados todos eles são públicos. Antes, imagina que era impossível você ficar rastreando isso e concatenando isso em tempo hábil para você de fato ter uma operação comercial em cima disso. Só que hoje não. Hoje com a AI e com os dados, cara, você consegue setar esses gatilhos e conseguir fazer com que você, de fato, né, tenha uma ação de marketing em cima de um gatilho desses dados terciários. E é sobre esses dados de intenção, a Karina, né, e o time aqui da Digi RevOps, eles vão falar muito sobre isso, tá? Mas eu queria trazer aqui um pouquinho da atenção para uma camada de dados que pouca gente explora ainda, que são os engajamentos visíveis do LinkedIn. Eles acabam entrando ali como se fossem dados primários, tá? Então, basicamente, são todas as pessoas que interagem com você no LinkedIn hoje. O que isso quer dizer na prática? Que eles estão prestando atenção em você. Isso acontece de forma intuitiva e todo dia. O LinkedIn está em ebulição diariamente. Só que tem como fazer isso de uma forma intencional. E por que isso é tão especial no LinkedIn? Então, obviamente, isso é um tipo de estratégia que vale para quem tem o seu ICP no LinkedIn, né? E a ideia toda de você ter métricas antecedentes, né? De você ter justamente esses dados de intenção prévio, você também tem que trabalhar dentro de uma lógica de B2B ticket mais alto, ciclo de vendas mais alongado. Do contrário, você vai ter uma lógica mais de captura de demanda, ciclo baixo e volume, né? Mas por que o LinkedIn ele é tão especial? Porque o LinkedIn, eu brinco que ele é uma mãe para gente. Porque ao mesmo tempo que ele é uma base de dados, em que as pessoas mesmo atualizam, né, ele é uma rede social. Então ele te dá a chance de você, né, acessar o dado por um lado e te dá a chance de impactar a pessoa pelo outro, né? E aí quando a Mariana da vida, ela curte um post, cara, você sabe quem ela é, você sabe qual o cargo dela, você sabe qual a empresa dela e você sabe o que ela fez. Então isso, de forma, é muito valioso. E quando você faz isso de forma intencional para o seu ICP, tá? Você começa a ter uma leitura em nível de conta, lembrando que, poxa, B2B, se você está num cenário de B2B auto ticket, a sua leitura tem que ser em nível de conta e não nível de contato. O seu lead é uma empresa, o seu lead não é uma pessoa, tá? Então você começa a ranquear, e existe um trabalho por trás disso, você começa a ranquear o número de engajamentos visíveis das contas, né? Cruzando quais são as pessoas, quantas pessoas de cada conta engajaram, quantos engajamentos visíveis. Engajamentos visíveis são reações, comentários e compartilhamentos, porque você consegue identificar esses dados de forma orgânica, ali, naturalmente, né? Então você começa a entender exatamente quais são as contas que estão interagindo, né, com os seus conteúdos e você começa a ranquear. Você pode, por exemplo, fazer uma ação de social selling, né, com 2, 3 influenciadores executivos, e aí você vai perceber que a conta A teve, eu botei aqui 11, mas pode ser 35 engajamentos, diluídos em três influenciadores executivos, e ao mesmo tempo eles ali foram 4 pessoas diferentes que fizeram isso. Então isso também é possível hoje de fazer esse cruzamento de forma rápida e automática, também por conta da IA. Tá? Isso também não era muito difícil. Lá no início, quando a gente implementava isso no Excel, era um trabalhão, porque é um cruzamento de dados. Tá? E esse sinal, para a gente hoje, ele é um sinal que a gente está usando como métrica, tá? Métrica de fato de atenção. Tá? A gente, em média, aqui nos projetos que a gente trabalha, a gente está em uma média de R$ 45 para um engajamento visível dentro do ICP. Tá? Então é óbvio que, né, não é você justamente impulsionar pela vaidade em si, é você puxar a atenção, porque no fundo, o que esse engajamento visível está dizendo? Que aquela empresa, com aquela pessoa, ela está com atenção para você. Né? Inclusive, isso até depois, em algum momento, eu gostaria de falar sobre sinais de intenção ou sinais de atenção. Porque, no fundo, o sinal de intenção, eu acho que muitas vezes acaba sendo uma pequena forçação de barra. Mas a atenção direcionada, ela já é valiosíssima. Principalmente se você consegue metrificar
e se você consegue escalar. Tá? E isso hoje já é possível dentro dessa lógica de dados de intenção, isso está dentro ali da primeira parte. Só que, para que você consiga fazer isso de uma forma estruturada, tá? Você não vai somente produzir conteúdo, colocar no LinkedIn e esperar que as pessoas engajem. Não. Você tem que ter primeiro uma lista de contas e uma lista de contatos em nível de CSV, para que você suba no LinkedIn Ads, por exemplo, porque se você está trabalhando com B2B em linhas gerais, você vai ter um tamanho de mercado um pouco mais fechado, né? Ou você vai ter uma lista fechada mesmo, algo como um ABM, ou no máximo uma lista híbrida, com Tier 1, mais uma segmentação nativa do LinkedIn. Se você, por exemplo, faz isso no orgânico, cara, a sua grande chance de impactar o seu ICP, ela diminui bastante. Né? Então faz sentido para quem tem, por exemplo, um tamanho de mercado menor e um ticket mais baixo. Tá? Mas para quem está falando de B2B auto ticket, a lista de contas e de contatos é fundamental. Outra coisa que é super importante, a frequência. Tá? Eu brinco que a gente, no B2C, a gente é impactado pela Shopee, ali pela Temu no Instagram. Cara, quantas vezes por mês? 7, 8, 9. Se você for abrir lá o gerenciador do meta deles, a frequência de anúncio vai estar em 10, 12, 13. Eu vejo gente operando o LinkedIn Ads com cara, campanhas com frequência 1.5, 1.6. Cara, você quer vender algo que obviamente é um ticket mais alto, então você tem uma solução complexa para um problema complexo, colocando uma frequência de 1.6, pelo menos frequência de 3 a 5. Por isso que você tem que ter controle do tamanho da lista. Se você abrir e deixar a segmentação nativa do LinkedIn te guiar, cara, ele vai comer dinheiro, porque o CPM do LinkedIn é mais caro que o do Meta. Então você precisa ter controle da lista, controle da frequência e, obviamente, fazer esse cruzamento para que você entenda quais são as empresas, né, e quais são as reações, tudo dentro dos engajamentos visíveis do seu ICP. Tá? Então, aqui, um exemplo que eu tentei trazer aqui de um projeto real. Tá? Em 3 meses foram gerados 958 engajamentos visíveis dentro do ICP. Desses engajamentos visíveis, 35 são comentários. Tá? E ali no final, no início eu falei que é a lista, mas super importante, um bom posicionamento. Tá? Não adianta você ficar botando o conteúdo do tipo assim, as 12 ferramentas de IA que eu uso no meu dia a dia, só para viralizar. Você vai ter que realmente fazer conteúdo, tá, que respeite a maturidade de mercado da sua audiência e os seus diferenciais, posicionamento claro. Tá? E eu acho que hoje, em tempos de IA, em tempos de IA, o conteúdo está muito comoditizado. Tá? Isso é bom, isso é ruim, mas isso é bom. Porque se você tem um posicionamento bom, você consegue de fato ter destaque. Né? Então é super importante que o conteúdo seja um conteúdo com um bom posicionamento. Isso é o papel do marketing. Né? Então, esse é um projeto real, quase 1.000 engajamentos visíveis, de 617 empresas que são dentro do ICP e 53 delas em Agir, que é o que a gente considera quando uma empresa única tem mais de 6 engajamentos ou comentários relevantes. E aí a gente parte para justamente para a prospecção. Só que o ponto é, uma vez que você tenha, né, 50 as empresas com maior engajamento, você consegue ter uma ficha delas. Então você vai entender exatamente qual que é a empresa, quais foram os engajamentos visíveis, quais foram as pessoas, quais são os cargos, quais foram os posts que elas engajaram. Você pode até entrar numa linha de pegar os posts que as pessoas engajaram e fazer uma abordagem hiper personalizada. Só cuidado com a hiperpersonalização para não ficar algo muito creepy, porque na verdade a ideia da personalização é você só emular uma pessoa para iniciar uma conversa, não é você mandar uma mensagem pegando todos os dados públicos delas e colocando numa mensagem, né, para dizer que você está hiperpersonalizando. Mas tudo hoje é possível com uma boa estratégia. E quando você tem uma lógica de, caramba, conta A está com 11 engajamentos visíveis, eu sei quem são as pessoas, eu sei quais são os posts que elas estão interagindo, e aí vem a beleza da coisa. Você olha no seu CRM, vê o histórico dela, dessa conta. Putz, ela, em 2024 a gente teve uma oportunidade com ela que não foi para frente. E aí você sim, olha os dados terciários, que são dados públicos. Cara, e aí você sabe que ao mesmo tempo ela está com 6 vagas abertas na área comercial e acabou de apresentar uma expansão. Cara, e você tem um dossiê que ele é fortíssimo, tá? Para que você consiga, de fato, não somente ter o contexto para que você trabalhe aquela conta, porque os dados terciários ele dão um contexto, mas você também vai ter um contexto primário, porque você sabe que aquela conta já está engajando com você, já está engajando com os seus conteúdos e você sabe quem são as pessoas e a intensidade, tá? Então isso, né, falando aqui muito rápido, porque qualquer slide desse aí dá para se aprofundar mais e mais e mais, é o poder de uma boa estratégia, respeitando o melhor que tem de hoje, né, de dados primários e dados terciários, tá? Jogando tudo junto. Então esse é um pouquinho do exemplo aqui que eu quis trazer para vocês, de uma forma breve, de uma forma rápida, mas que eu vejo que super funciona e cada vez mais eu acho que tem espaço para funcionar mais. Ainda é o oceano azul, tá? Para quem está fazendo. E o resultado é esse. Pensando em penetração de mercado, o papel do marketing é penetração de mercado.
tá? Em nível de aquisição, é para isso que uma empresa ela cresce mediante penetração de mercado, né? Você adquire uma empresa, né? E depois você retém e explora o máximo de receita dela, que é basicamente aquisição, retenção e expansão, né? A penetração de mercado, você vai ter um mercado-alvo, e se você estruturar isso dessa maneira, você cria uma máquina para criar demanda própria dentro desse mercado-alvo e, ao mesmo tempo, começar a capturar aqueles que estão mais próximos da decisão, né? E é mais ou menos isso que eu acho que é um bom caminho, é para onde o marketing B2B está indo hoje em dia. E eu apresentei essa parte aí, essa ótica um pouco mais dos dados primários, tá? Agora que o time aqui, a Karina, a Adriana e o Breno vão trazer um pouco de como fazer isso, utilizando também os dados terciários, mas o casamento dos dois, para mim, é poderosíssimo. E se você quiser entender um pouco mais de como a gente faz aqui, como é que a gente pode implementar isso para você, ou até bater um papo, comenta aqui, manda uma mensagem, tá? Ou se quiser, me manda uma mensagem no LinkedIn também. Meu LinkedIn tá lá, Davi Costa Lima tá aqui. Ou acessa o nosso site. Enfim, hoje em dia é fácil achar as pessoas online, né? Mas, pessoal, obrigado, tá? Por isso. Acho que era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Qualquer coisa, tô por aqui. Davi, obrigada, viu? Essa super aula expressa aí, né? Acho que faz todo sentido isso que você falando. Você trouxe esse caso do LinkedIn, mas que é uma coisa que a gente vê também muito aqui, isso de que você falou de controle. Eu notei muito nisso que você falou, né? De você ter um controle claro de conta-alvo, você ter um número finito ali, né? De contas que você vai observar e até para você ter o controle do que você está fazendo. E depois o Breno, a gente vai. A Adri, vamos falar também sobre isso, né? Até isso aplica muito a HubSpot quando você está trabalhando aí com várias ferramentas. A gente está falando de dimensionamento, de capacidade do time mesmo de atender a diferentes sinais de intenção, né? Priorização. E também de dimensionamento de stack ali quando a gente está falando de créditos e tudo mais. Tem algumas perguntas aqui, eu vou puxar só uma agora, tá? Porque acho que é uma dúvida que pode ser comum aí de todo mundo. E aí depois no final a gente puxa todas, mas a gente tem duas perguntas aqui, uma da Ivânia e uma da Ana Carolina Xavier. Elas perguntam para você. Qual que é o tamanho mínimo, né, ideal de contatos para você subir campanhas de LinkedIn para as campanhas no ICP? Então essa pergunta, o tamanho mínimo ideal, né, para você trabalhar uma campanha de LinkedIn especificamente. E a Ivânia está perguntando se em mercados ultra nichados essa lógica também funciona. Bom, tamanho mínimo, tá? É um cálculo mediante a sua meta, né? Vamos pensar aqui, você vai começar a rodar campanha no LinkedIn, você vai ter uma lógica de CPM, tá? Mais ou menos. CPM hoje a gente está, entre os projetos que a gente trabalha, tem de R$ 300, tem de R$ 500. Vai variar se aquela audiência específica ela está mais ativa ou menos ativa no LinkedIn, se ela é mais impactada ou menos impactada pelo leilão do LinkedIn, mas em tese você vai entender mais ou menos qual que é o seu CPM, tá? Qual que é o tamanho da audiência e quanto que você vai precisar investir para que você garanta a frequência de 3 a 5. Então é esse o cálculo, tá? Um bench de mercado engajamento visível que eu tenho aqui hoje está em algo em torno de R$ 45. Tá? Então você pensa, poxa, quanto que eu tenho que investir e como é que a gente faz hoje, tá? Se uma pessoa única, ela tem 3 engajamentos em 60 dias, a gente abre conversa, tá? Então, tendo esses elementos que eu trouxe para você, CPM, tá? Um preço mais ou menos médio de engajamento visível, o quanto que você pode investir para chegar numa frequência de 3 a 5, e aí você começa a tentar colocar metas de engajamento visível, tá? A gente está, em média, fazendo isso, né? Uma empresa com 6 engajamentos visíveis, uma pessoa única com 3 engajamentos visíveis, tá? E aí uma taxa de aceite no LinkedIn para iniciar conversas, tá? De 55 a 60%, que é acima dessa base de mercado também, para aceite, e de reply de mensagem está entre 25 e 30%. Só que também você tem que ter um bom playbook para iniciar conversas, tá? Mas com esses elementos que eu trouxe aqui para você, é menos sobre o tamanho da audiência e é mais sobre qual é a sua meta e qual é o seu fôlego financeiro para você fazer a estratégia, tá? E para mercados ultra nichados, super funciona, Ivânia. Por quê? Porque é mais fácil você colocar a frequência mais alta nas pessoas-chaves. Mas para ambos os casos, é fundamental que você tenha o controle da lista. Tem que subir uma lista do CSV. Se chegar e utilizar a segmentação nativa do LinkedIn, primeiro que o LinkedIn ele sugere que qualquer campanha lá na plataforma deles comece em 50 mil pessoas, tá? Mas em nível de benchmark, Carolina, todos os projetos que a gente toca aqui, o que tem maior audiência é de 15 mil pessoas, tá? Isso é o que tem maior. E eu gerei de fato um documento com 15 mil linhas, tá? Então assim, a gente sabe exatamente quem são as pessoas. Tá, então, e outra coisa, mesma coisa, né? Há 6 meses atrás seria impossível gerar um documento com 15 mil linhas, né? Então, isso também é algo muito novo dentro desse aspecto. Mas é o poder do que tem hoje disponível para gente.
Boa, valeu, Davi. A gente tem mais algumas perguntas aqui do Bruno, do Max e da Giovana. Eu vou puxar essas do final, tá, gente? Pra gente ter tempo de passar também por mais alguns casos de uso e depois ter esse momento aí de interação pra gente passar por mais perguntas, tá? Pra galera que respondeu aqui a nossa enquete falando que quer conversar com o Davi, depois eu passo esses contatos também. O Davi consegue entrar em contato com vocês, diretamente. Agora, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês algo que eu quero mostrar muito focado em casos de uso. Vocês estão vendo minha tela, né? Certo. Bom, muito focado em casos de uso com o CRM e a gente obviamente vai falar de HubSpot, mas entendam que isso pode ser aplicado também a outros CRMs. Eu sei que tem muito cliente aqui, então o foco vai ser muito no que pode ser feito. E como o Davi falou, assim, são muitas possibilidades. São muitas possibilidades de você combinar diferentes sinais. Então, eu vou trazer alguns que a gente tem utilizado aqui internamente dentro da HubSpot e o que pode ser feito ali, o que a gente tem visto em termos de potencial de integração, dar algumas ideias ali de casos de uso para diferentes áreas, tá? Então, a gente está falando de marketing, está falando de vendas, estamos falando de orquestração mesmo, de operações ali de RevOps. Então, eu vou trazer alguns exemplos e o Breno e a Adri vão trazer na prática mesmo como que isso está funcionando na operação deles, tá? Então, eu vou passar aqui por vários casos de uso e eles vão se aprofundar aí em dois ou três ali em como fazer e os resultados que eles tiveram ali com a HubSpot, tá? Então, basicamente, como o Davi já introduziu um pouco, a gente fala de sinais de intenção e são vários sinais diferentes, né? A gente está falando desde. Eu gosto de categorizar em três tipos de sinais de intenção, né? Então, estamos falando de sinais de produto, né? Então, até aqueles pontos um pouco mais feijão com arroz, eu diria, né? Que todo mundo já trabalha no CRM, né? Que são esses dados internos de visitas de página, de produto, de preço, ações que os clientes e que os prospects tomam ali dentro de um produto, dentro de um trial, que podem servir ali como um indicativo de intenção ali para uma compra mesmo, ou para um upgrade. A gente tem dados de terceiros também que podem indicar ali pesquisas que estão sendo feitas off-page, né? Fora do seu site, mas que podem trazer ali insumos para você trabalhar esses contatos. Gosto de falar também de sinais de contexto, né? Então, são justamente esses dados de crescimento, de aceleração de uma empresa, investimento, contratações. E a gente tem até sinais que são um pouco mais voltados para a inteligência competitiva mesmo, de saber quais são as contas dentro ali do seu mercado-alvo, que utilizam um determinado tech stack ou um determinado produto da sua categoria, quando que vai ter uma renovação futura e tudo mais. Tudo isso é passível de ser usado ali dentro do CRM. Qual que é o básico, né? Porque você pode usar para trabalhar esses contatos dentro do CRM, né? É você ter justamente ali você consegue ter várias formas de trabalhar isso dentro do CRM. Então, vocês estão vendo minha tela, né, gente? Tô aqui perdida em um milhão de abas, qualquer coisa vocês me falam. Sim. Boa. Então, qual é a forma básica de você operacionalizar isso dentro do seu CRM, né? Você conseguir trazer isso para dentro das suas propriedades, você atualizar esses dados com esses dados internos, né, dados proprietários e dados externos, todos os seus registros ali de empresa, de contato, conseguir atualizar automaticamente o ciclo de vida dessa empresa, desse contato. Você consegue rotear, né, esses contatos que não têm dono para suas equipes de vendas e pré-vendas, por exemplo. E também conseguir ajudar a marketing a construir essas audiências a partir desses dados externos, tá? Então, isso aqui é o básico, então, tem várias ramificações e fluxos de trabalho que você consegue criar a partir da importação desses dados ou aproveitando esses seus dados internos para você conseguir aproveitar melhor e montar ali o seu scoring. Tudo pode ser usado ali como forma de você disparar tarefas, notificações ali no Slack, no e-mail, rotear contas, inscrever em sequências e gerar essas audiências para marketing. Tá, eu vou passar aqui um overview de integrações possíveis com a HubSpot, com outros CRMs, né? E aí aqui falando principalmente de dados externos, né? Além do que você pode ter dentro da própria HubSpot, ou de dados internos que você extrai ali no seu CRM. Então, a gente está falando justamente desses dados de intenção de terceiros, como eu falei, né? Pesquisas fora do seu site, busca por tópicos relacionados à sua categoria. Você pode ter ferramentas ali que fazem o sourcing de novos contatos. Aqui tem uma lista, né, de ferramentas internacionais, nacionais, que é para você encontrar mais pessoas ali dentro do seu comitê, dentro das suas contas-alvo.
Enriquecimento com base em tecnologia e informações ali, firmographics, que a gente chama que são o tamanho da empresa, o básico ali, né, de construção de ICP. Mudança de cargo, então você conseguir mapear, por exemplo, quais são os seus champions que mudaram de emprego ou que assumiram novas cadeiras dentro das suas contas-alvo, predição de renovação e também de anonimização ali de contatos, né? Eu listei algumas aqui, que inclusive essa recente aqui da Warmly foi comprada recentemente pela HubSpot. E é justamente parte desse movimento também fazer a de-anonimização ali de contatos e saber quais são as pessoas que visitaram o site. Então, isso aqui é um mapa geral de integrações possíveis, e claro que tem muito disso que já existe nativo dentro de HubSpot. E aqui eu quero trazer alguns exemplos práticos de que você pode aplicar dentro da HubSpot, tá? Então, como a gente falou, tem alguns exemplos de fontes possíveis aqui para mapear sinais ali de pesquisa. Então, aqui para citar só algumas, Sixth Sense, a Demandbase, a própria HubSpot, que no passado adquiriu ali a Clearbit e a Warmly. A gente tem ferramentas de comparativo de ferramenta aí para quem trabalha com software e B2B, como G2 e B2B Stack, tem ZoomInfo. E com tudo isso você pode acionar aí via workflows, trazer essas informações para dentro do CRM e criar aí vários tipos de fluxos diferentes. Para dar aqui só um exemplo do que a gente usa internamente, é um exemplo aqui de notificação, né, que a gente tem, por exemplo, quando um possível prospect dentro do universo ali dos territórios que a gente trabalha dentro de HubSpot querem, estão pesquisando, por exemplo, por alguma categoria relacionada a HubSpot ali num G2 ou num ZoomInfo, a gente consegue trazer isso para dentro do CRM e gerar ali uma notificação para vendas. E aí, é claro, a gente tem muitas coisas nativas que a gente pode trabalhar dentro da própria HubSpot, tá? Então, aqui eu vou começar a trazer alguns dos exemplos que o Breno e a Adri vão mostrar um pouquinho mais depois, como que eles utilizaram. Mas para quem é cliente HubSpot, se você ainda não usa, né, esse monitoramento de contas dentro do seu ICP, no Buyer Intent, eu sugiro muito que vocês explorem. É uma das coisas que eu acredito que é uma das mais inovadoras ali em termos de funcionalidade da HubSpot nos últimos anos, que é basicamente um mecanismo para você configurar o seu ICP, né, o seu universo ali de empresas e com base em território, com base em indústria, com base nas personas-chaves que você quer trabalhar dentro dessas empresas, e você começar a rastrear contatos dessas empresas que visitaram sua página de produto ou que estão dentro de um momento ali do life cycle que seja interessante para você trabalhar com o seu time de vendas ou em campanha. Então, mesmo que você não tenha todo o universo de contatos ali de personas, né, que sejam dessas contas-alvo, você consegue ver quais empresas estão procurando pela sua empresa, buscando tópicos relacionados à sua categoria, e tudo isso funciona com base ali em 16 sinais de notícia, né? A HubSpot mesmo, dentro do produto, a gente usa várias fontes externas também para alimentar essa funcionalidade, e basicamente você pode mapear desde visitas no site, quais são essas empresas que têm pessoas procurando pela sua categoria ou tópicos de interesse ali para o seu produto, notícias da sua empresa, movimentações ali em termos de contratação, crescimento do quadro de funcionários da empresa. Então, são 16 sinais. Aqui eu listei só alguns, então, justamente captação de investimento, contratações recentes ali em nível de diretoria, expansão geográfica, são 16 sinais, aqui são só alguns deles. E justamente você consegue verificar dessas empresas dentro desse ICP que você configurou, qual delas, com base em engajamento e em fit, né, pensando em ICP, estão ali que você poderia abordar e poderia, por exemplo, enriquecer para conseguir justamente chegar nessas contas, tá? E aí você pode ter um outro caso de uso em cima disso. Para quem aí usa Sales Hub, sugiro muito que vocês testem, né, o agente de prospecção combinado justamente ao Buyer Intent, porque o Buyer Intent ele vai te dizer qual que é a empresa que tá no mercado agora, que está olhando para sua categoria, e o Prospecting Agent vai te dizer com quem falar e colocar isso no fluxo automático aí de nutrição, que pode ser com mais ou menos supervisão ali, dependendo da qualidade dos seus dados e da sua base. Tá? Então, o agente de prospecção, ele basicamente monitora esses sinais de compra dentro das suas contas-alvo. E aí, quando uma empresa ela fica considerada ali em marketing, né? Ela está no momento de busca e você tem ali os contatos e você pode buscar esses contatos também a partir desse agente. O agente mapeia essas pessoas desse comitê de compra
e ele enriquece também esses dados para também já te rascunhar ali o que seria um outreach, ali uma abordagem do time de vendas para esse agente, tá? Uma coisa que é uma novidade interessante também para quem utiliza o agente de prospecção ou quem já tem ali alguma integração com o ZoomInfo ou com o Apollo, a HubSpot está com justamente uma integração nativa ali do agente de prospecção com o Apollo e o ZoomInfo. Então, qual que é o processo, né? O agente, ele primeiro busca os contatos dentro dessas empresas que estão com intenção dentro do seu CRM, e se ele não tem essas informações, ele pode buscar nessas fontes externas ali dentro do Apollo e do ZoomInfo para que você possa prospectar também automaticamente com todo o contexto que você já tem ali no CRM, tá? Passando rapidinho aqui também sobre essa questão de mudança de cargo. Então, tem algumas integrações que você pode mapear justamente essas mudanças de cargo e novas contratações dentro do seu mercado-alvo. Tem uma integração que é bem conhecida que chama User Gems, que justamente mapeia ali novas contratações, mas claro, você pode usar também LinkedIn, o próprio Sales Navigator para mapear também se tem novos contatos ali dentro das suas contas-alvo que você possa abordar. E uma coisa que a gente faz aqui na HubSpot que é um volume finito, bem pequeno ali de pessoas, mas que a gente consegue saber e notificar os nossos vendedores. Se a gente tem clientes, por exemplo, que já foram administradores da HubSpot em uma outra empresa e mudaram de cargo, né, e que estão numa empresa que de repente ainda não usa HubSpot. Contatos que já foram associados aí a negócios que a gente ganhou no passado e que de repente estão em outra empresa. Então, tudo isso também você pode mapear e usar para trabalhar, seja campanhas, né, prospecção com seu time de pré-vendas e tudo mais, tá? Tem outro caso aqui que eu gosto de trazer que também é pouco óbvio ali para quem usa HubSpot, né? Mas que eu acho que é uma coisa nova que o pessoal tá usando, tá começando a olhar agora, aliás, que é justamente a progressão inteligente de negócios, usando também o agente de dados, que é basicamente você conseguir mapear informações de transcrições, reuniões, chamadas e atualizar automaticamente as propriedades do CRM. Isso, é claro, a gente sabe que tem várias ferramentas que você pode usar, né? Tem ferramentas brasileiras que fazem isso, indicam ali próximos passos, populam as propriedades diretamente no CRM, né? Então a gente tem Elephant AI, tem o pessoal da Meetrocks também, então você pode popular propriedades, mas o que eu acho que é pouco explorado ainda é você ter personalidades personalizadas ou usar o agente de dados, por exemplo, para você mapear palavras-chave específicas que indicam ali um sinal de intenção. Então, tudo que for relacionado, por exemplo, menções a orçamento, a um timing, a um concorrente, algo que indique que no futuro próximo, ou que existe uma possibilidade de você avançar com esse negócio ali, né, no futuro próximo, isso pode ser populado automaticamente dentro de uma propriedade e você consegue criar fluxos de trabalho também, justamente para você criar notificações para os vendedores, você criar mensagens personalizadas com base ali nesses sinais e nessas palavras-chave, tudo que for mencionado ali dentro dessas transcrições, que indique que, por exemplo, um contato vai olhar vai voltar a olhar esse assunto em Q4 de 2026 ou em Q1 de 2027, né? Então, a partir daí você consegue, mesmo que você não fecha o negócio agora, já tem um próximo passo claro ali, a partir dentro do próprio CRM, para você avisar o vendedor e também conseguir ter um próximo passo claro ali dentro do CRM. Esse aqui eu acredito que é um pouco mais. Acredito que muitos de vocês já usem, tá? Mas eu acho que é sempre bom a gente reforçar o básico que funciona muito bem também, que é você ter o sinal de intenção ali de fundo de funil, que é a pessoa que abriu o documento de vendas, abriu a proposta, visualizou um determinado número de vezes um e-mail, revisitou uma página ali relacionada a comparativo, página de contratação, né, página de pricing, caso de sucesso, esse tipo de coisa, porque isso também é um indicativo muito forte ali para o vendedor, que é o momento certo ali de voltar a engajar e tudo mais, né? Então, a gente mesmo aqui no HubSpot, os vendedores, eles têm ali muitas vezes essas notificações que dizem, olha, abriu tantas vezes esse e-mail e aí o pré-vendedor ou o vendedor vai lá no momento certo, sabe que é a hora de ligar ali, né? Então, você consegue ser muito mais assertivo ali na hora de trabalhar esse contato que já está ali avançando no negócio, ou que já conversou algumas vezes com o time de vendas. Esse aqui também é um que eu tenho gostado bastante de trabalhar, tá? Com as nossas equipes por aqui, que é identificar os leads que pesquisaram pela sua marca e que converteram via o Gemini, ChatGPT, o Claude, né? Então a gente tem puxado informações
de leads que converteram via pesquisas ali, converteram em páginas de produto, que converteram em páginas até de conteúdo, muitas vezes, via pesquisas ali a tópicos relacionados a HubSpot nos LLMs. E aí a gente consegue criar justamente um fluxo de automação para os vendedores e para os pré-vendedores de acordo com a página que ele converte, de acordo com o nível de intenção e com a página que ele converteu. E aí o que a gente viu isso é um dado também recente, é um dos poucos dados que eu consigo abrir para vocês, que é justamente essa parte de conversão. A gente sabe que esses leads que pesquisaram pela HubSpot, mesmo que eles não tenham virado um MQL tecnicamente, né, convertido numa página ali de levantada de mão, mas tenham convertido em outra página, né, a gente consegue ver que eles têm uma conversão muito mais alta em relação aos contatos que vieram organicamente de outras fontes, e às vezes até mais alta do que os próprios MQLs, porque eles estão ali pesquisando, estão no momento de compra, então a gente tem uma conversão bem alta. A gente vê também que pelas sequências ali, pelo material que a gente usa para nutrir esses leads, que a taxa de abordagem para deal criado, ela é bem alta também, então quase 30% dos leads que a gente aborda, convertidos via LLM, viram um negócio. E a gente tem uma taxa de abertura de e-mail também muito alta, porque justamente com essas automações, logo depois que o contato pesquisa e converte a partir do LLM, a gente tem uma mensagem muito contextual que chega ali na hora. Então, essas taxas de abertura de e-mails de vendas também são mais altas. Interações no LinkedIn, de novo, não vou me aprofundar tanto aqui, porque o Davi já comentou um pouco sobre isso, mas a gente tem visto cada vez mais um movimento também das empresas trazerem as informações para o CRM, não só de engajamento em post, esses engajamentos visíveis, mas também ali tudo que é relacionado a triggers de conexão, automações ali no CRM muito focadas nas interações ali de caixa de entrada, por exemplo, conversas ali no inbox do LinkedIn. Tá, isso aqui eu peguei emprestado de um dos founders da First Touch, que é justamente uma das ferramentas que agora tem integração nativa com a HubSpot, que trazem essa integração para conseguir você criar workflows a partir de interações no LinkedIn. E por último, eu quero trazer um exemplo aqui com foco em pós-venda, tá? Acho que tem uma coisa que a gente vê muito aqui e que eu converso com os clientes também, eles veem muito essa integração entre as equipes de aquisição e de pós-venda, né? Então, muitas vezes você tem um canal lá que é de pós-venda e acaba que vem gente lá perguntar sobre produto, ou o contrário, né? Você tem um canal de pré-qualificação e tem gente querendo buscar informação de suporte e fazer esse transbordo de quem tem qual intenção dentro de cada canal de atendimento também pode ser um desafio. Então, uma coisa que muitos clientes têm testado e nós também é justamente ter o agente de atendimento da HubSpot integrado ali, seja no WhatsApp, no e-mail, no Facebook Messenger, para você conseguir pré-qualificar alguns contatos e fazer um transbordo mais imediato para quando você percebe, por exemplo, que é um cliente com uma intenção de churn e a gente precisa tomar um acionável muito mais rápido. É uma pessoa pedindo suporte, mas dentro da queixa dela, ela tem uma intenção, ela mostra que ela tem um problema que ela poderia resolver com um upsell ou com um plano mais avançado. De que formas que você pode configurar esses agentes para fazer um transbordo mais inteligente e conseguir ter um tempo de resposta mais curto também pelas suas equipes humanas. Então, esse aqui é um exemplo muito focado ali em pós-vendas. E a última recomendação que eu tenho aqui é de boas práticas para você combinar esses sinais dentro do bom e velho lead scoring, né? Porque justamente, como o Davi falou, a gente tem muitas possibilidades ali de captar sinais de intenção, são muitos dados disponíveis, internos e externos. Então, a recomendação que eu dou é você ter realmente uma priorização por tiers ali de contas, né? Então, quais são as suas contas de alta prioridade, baixa prioridade. E aí, com base nesses sinais, essas informações de empresa em contato, você conseguir categorizar aí quais são os contatos que, por exemplo, você vai ter um SLA mais curto para o time de vendas, né? São leads muito intencionais, com contas de alto fit, então esses você precisa ter um acionável um pouco mais imediato e um SLA mais curto com vendas, então é para esses que você vai mandar a notificação, que você vai criar tarefa no CRM, que você vai ter a sequência ali do porquê abordar esse contato agora. Aí você vai ter contas que tem um fit alto, mas que de repente não é um sinal de intenção. É como o Davi falou, né? Às vezes é um sinal de atenção, ele tá mapeando algum conteúdo relacionado, mas ainda não é nada próximo, né, a algo de fundo de funil, entre muitas aspas, né? Então, o que pode ser feito para nutrir esses contatos, né, no sentido de ter
uma sequência de pré-vendas, ter um BDR trabalhando esse contato, ou a própria agente de prospecção. O que ainda vai ser mais frio ainda, né? Uma intenção alta, mas o fit muito baixo, ali não, de repente não é uma empresa que tem tanto perfil, que você vai nutrir, que você vai colocar numa campanha ali para um produto um pouco mais self-service, um produto de entrada. E quais que são essas empresas que são baixo fit, de repente, ou que são alto fit, mas que tem um sinal de intenção muito fraco, né? Desses que são realmente sinais de atenção muito distantes, que você vai monitorar e ver se isso avança ali para um sinal de intenção um pouco mais forte, tá? Então, combinar muito isso com fazer essa análise de timing, fazer essa análise de priorização de contas mesmo, e o que é mais interessante para o time de vendas abordar e ter um lead scoring. E de boas práticas, então, para fechar, só esses 2 pontos, se eu puder destacar, é realmente monitorar, né? Então, uma coisa que a gente mesmo faz aqui internamente é avaliar de todos esses sinais, todas essas informações externas que a gente traz, o que tem a maior taxa de sucesso em termos de abordagem e criação de negócio, em termos de abordagem e taxa de ganho de, né, o win rate ali dos negócios, por exemplo. E os SLAs, né? Então você não vai ter o mesmo SLA para um MQL super quente, alguém que levantou ali a mão numa página de demonstração, para alguém que, de repente, pesquisou um conteúdo de topo de funil e converteu num LLM, né? Então são SLAs diferentes. Então fazer essa análise também é bastante importante. Então isso é o que eu tinha para trazer para alguns exemplos aqui de HubSpot, mas agora eu quero passar a palavra para o Breno e para a Adri, porque eles sim vão mostrar e aí, para a galera que usa HubSpot, eu sugiro muito que vocês vejam esses casos na prática do Buyer Intent e do agente de prospecção. Breno, Adria, é com vocês. Perfeito. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Tá me ouvindo? Legal. Bom, gente, então, estão com a minha tela também na Sim. apresentação? Bom, então a ideia hoje, obrigado, Cá, mais uma vez, então, por convidar a gente, né, e permitir pra gente esse espaço aqui, né, conversar com essa audiência. O que a gente vai falar hoje na prática é como conectar esses sinais de intenção com uma estratégia de geração de pipeline recorrente. O Davi falou, né, a geração de uma máquina de geração de demanda. Eu acho que isso todo mundo, de certa forma, quer, né, construir um sistema de geração de demanda, e é isso que a gente vai demonstrar aqui como que a gente fez, né, utilizando essa ferramenta. Então, antes de nada, uma pequena apresentação da nossa agência, a Dig RevOps. A Dig RevOps, pessoal, ela é uma agência especializada em HubSpot, é uma parceira oficial. Hoje nós temos, já vamos aí um pouco mais de 7, 8 meses de parceria, mas particularmente ela surgiu depois de uma experiência de conseguir, de trabalhar, né? Eu trabalhei diretamente na HubSpot, na Salesforce, na RD Station. Então, eu acabei trazendo um pouco essa prática de como essas empresas funcionam, o playbook delas, para uma aplicação prática para os meus clientes. Então, os problemas que a gente resolve, basicamente são 3, né? A implementação da HubSpot, a gente faz consultoria de sustentação e crescimento também da HubSpot, e a gente faz treinamentos práticos, né? Por exemplo, de automação, de como construir e configurar as coisas dentro da HubSpot. A gente já se apresentou, queria só deixar para vocês registrado aqui o nosso LinkedIn, para quem quiser seguir a gente, manter um relacionamento, conversar, tirar alguma dúvida, para além desse espaço aqui. Quem quiser tirar um print e convidar a gente aí para conectar, será muito bem-vindo. A gente também preparou essa apresentação para explicar para vocês algo que foi muito especial, que aconteceu com a gente, né? Que a gente virou um caso de sucesso na página da HubSpot. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse artigo, mas basicamente contando um pouquinho do que eu vou mostrar para vocês agora. É uma estratégia em que a gente conseguiu otimizar a prospecção com sinais de intenção e com o agente de prospecção, que foi muito bem falado aqui também pela Karina. Foi uma estratégia em que a gente conseguiu gerar mais de 120 leads, né? Foi muito importante. A Karina acabou de colocar o link para vocês. Então, como começou o nosso uso?
O nosso uso dessa ferramenta ele começou a partir de uma necessidade. Eu acho que isso é muito importante porque toda empresa, na verdade, ela passa por uma série de problemas e todos nós que trabalhamos nas empresas buscamos solucionar esses problemas de alguma forma. Então, a nossa necessidade era vender de forma constante em um processo repetitível, fácil de fazer e que seja escalável. Então, isso é o que todo mundo quer, é algo que a gente queria também, principalmente no momento da nossa empresa. Para fazer isso, quais eram os indicativos, quais eram os objetivos e as iniciativas que a gente tinha? Então, primeiro, com relação ao objetivo. Como a nossa empresa ela não é uma empresa que tem 3 anos de operação, em que a gente já tem um histórico, uma taxa de conversão, a gente acabou indo para uma lógica de mercado mesmo. Então, a gente sabe que, bom, para conseguir atingir a nossa meta comercial, a gente fez um funil invertido, simples. A gente quer gerar 10 oportunidades por mês. Para isso, a gente quer gerar 50 leads em prospecção. Para gerar esses 50 leads em prospecção, a gente precisa gerar 250 novos contatos. Então, isso utilizando uma regra de multiplicar sempre por 5, né, para a gente conseguir ter elementos suficientes para poder bater a nossa meta. E a gente fazia essas ações recorrentes, que era um webinar por mês de educação. A gente fazia inbound orgânico e pago, então todos os meses tinha uma campanha paga focada em geração de lead. A gente tinha um processo de indicação, mas sem estratégia, e a gente tinha também, jogava muito peso para uma prospecção outbound muito focada em perfil. Ou seja, a gente tem o nosso perfil de cliente muito delimitado, com basicamente as características, né, que a gente quer abordar, que a gente acha que tem fit com o nosso momento, e a gente tem muitas ferramentas no mercado que te facilitam isso, né? A gente usa aqui o Apollo, a gente ia para cima dessas empresas basicamente a partir de filtros no Apollo e tentando fazer uma prospecção com base em perfil. Só que, obviamente, né, quando a gente começa a fazer uma estratégia, a gente vai encontrando as pedras no caminho. Então, trouxe aqui uma foto real do nosso pipeline no primeiro quarter ali, basicamente, e parte do segundo quarter do ano. Vocês percebem que ele era assim, né? Ele era inconstante. Então, às vezes tinha um resultado, às vezes tinha outro muito diferente. Ele não tinha uma constância. E o que a gente entendeu? Né? Primeiro, que as ações que a gente tinha de inbound, elas eram promissoras, mas elas eram um pouco insuficientes para atingir a meta comercial. A segunda coisa, que o nosso canal de indicação ele era muito reativo quando alguém que conhecia a gente no mercado indicava, mas sim a gente pensar nele de uma forma estratégica. O terceiro ponto, que a geração de oportunidades de negócio ela era instável, como vocês podem ver no gráfico. E o quarto ponto, desafio que a gente identificou, é que a nossa operação ela era muito fria de outbound, ela era muito focada somente no perfil. E o que é o perfil? O perfil é quando você identifica a empresa que você quer prospectar, mas você não está levando em consideração em como ela pode se interessar pelo teu serviço. E aí, nesse aspecto, ela era em frio, porque ela era basicamente com base em dores de mercado gerais, né, com base na indústria ou com base no cargo, mas sem respeitar o contexto da empresa. Esse desafio fez com que a gente chegasse nessas hipóteses aqui que a gente identificou. A primeira dela é que a gente precisava fortalecer e otimizar os canais e iniciativas que podem levar às ações recorrentes. Então, não jogar... A gente tem uma equipe enxuta, a gente não consegue fazer muitas atividades. Se vocês acompanharem as nossas redes, vocês vão ver que a gente publica muito blog post, a gente publica muito nas redes sociais, mas a gente usa muito os nossos recursos para fazer isso, né? Os nossos recursos tecnológicos para conseguir fazer isso. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a solução ela não está em outras ferramentas, porque o que acontece que a gente vê muito no mercado? Eu preciso fazer ABM, pegando esse exemplo que o Davi trouxe aqui, que eu achei maravilhoso. Cara, tudo isso que o Davi falou ali, quase tudo, ou se não tudo, você consegue fazer na ferramenta de target, de contas-alvos da HubSpot. Né? Só que às vezes você não utiliza, você tem um recurso e você... isso acontece muito com a gente, né? A gente vê que muitos clientes nem sabem o recurso que tem e às vezes não sabem como utilizar. Então a gente percebeu, essa solução ela pode não estar fora, de repente ela já está dentro do nosso stack de ferramentas. O que a gente precisa é otimizar. E o terceiro ponto, a terceira hipótese, é que o mercado todo ele fala
do que a gente está falando aqui, sobre essa necessidade de você buscar sinais, buscar o contexto do cliente e fazer uma comunicação mais personalizada, que é aquele sonho do marketing B2B que foi falado aqui também. Então, a gente entendeu que é uma tendência de mercado, a gente também tem que explorar essa possibilidade aqui. Como que a gente fez esse teste? Primeiro, a gente fez uma varredura no CRM sobre quais os recursos que a gente já tinha disponível e como que a gente podia utilizar eles, mas não de forma isolada, mas sim utilizar os recursos do CRM de forma integrada. Então, às vezes, para fazer uma ação, a gente usa várias ferramentas da HubSpot. A gente usa Target Account, a gente usa Buyer Intent, a gente usa um agente de prospecção, a gente usa a ferramenta de ads, então a gente usa recursos de uma forma integrada, né, e conectada. Para quem não conhece ainda, o Marketing Studio está ótimo para você conseguir ter essa visão e fazer isso hoje dentro da HubSpot. A segunda coisa é priorizar o contexto além do ICP através de pistas. A gente está usando propositalmente esse nome. A gente também concorda que às vezes a intenção ele leva a uma má interpretação, mas sim, de alguma forma ela tem uma intenção, não quer dizer que é uma intenção de reunir com a tua equipe de vendas. Eu acho que talvez essa também seja uma boa diferença. Então o que a gente faz? A gente utiliza as pistas de crescimento, as pistas de que aquela pessoa ou aquela empresa está procurando por alguma solução. E também a gente testou a partir de uma priorização das atividades recorrentes de geração de demanda. Deixar de priorizar ações individuais e passar a utilizar ações em que a gente pudesse fazer de forma escalável e automatizada. Então, o que a gente fez? Como eu falei, a gente abriu o HubSpot, começou a observar, aqui no menu vocês podem ver que tem várias ferramentas e começou a observar item por item dos módulos que a gente tinha, o que a gente podia organizar de uma forma mais estruturada. Aí o que a gente fez para esse projeto? Primeiro, a gente fez um refinamento do ICP, depois a gente configurou o Buyer Intent, depois a gente configurou o Prospect Agent, que no nosso caso tem integração com a Apollo, depois a gente configurou alguns fluxos de automação específicos para esse objetivo da geração de demanda. Dentro da HubSpot, essas são as ferramentas, né, que a gente acabou utilizando. Intenção do comprador, a de contas-alvos, os segmentos, né, as listas de segmentação, as sequências de vendas para prospecção, o Prospect Agent, os workflows e o objeto lead. Então, a gente, para fazer essa ação, utilizou várias ferramentas de forma integrada, como a gente comentou aqui para vocês. Então, primeiro sobre o refinamento do ICP. Se vocês forem na HubSpot, nesse novo botãozinho aqui que parece um diamante, é onde a HubSpot está concentrando basicamente a experiência dela com os agentes de prospecção. Lá você pode acompanhar os agentes, não de prospecção, perdão, gente, os agentes de inteligência artificial. Lá você acompanha todos os agentes nativos da HubSpot e você tem um espaço para criar também novos agentes. Mas não é para falar disso agora. O que eu queria falar é que aqui tem a parte do contexto, e aqui começa tudo, porque é uma fundação. É nesse contexto que você vai organizar o teu tom de voz, os detalhes, inclusive visuais, né, da tua marca, mas é lá também que você vai configurar os teus ICPs e vai configurar as tuas personas. É muito comum no mercado, todo mundo sabe o que é ICP, mas eu diria que muita gente não sabe como montar o seu ICP e fica travado nesse momento. Então aqui, quando você clica aqui, ele já vai te dar um guia das informações que você deve comentar para já conseguir construir o teu ICP. Então, isso é bem interessante. Outra coisa é que você pode usar um assistente de ICP para ele também te ajudando nesse processo de construção, né, e conversa de acordo com os dados que você tem no CRM. Outra coisa que é importante configurar aqui são as personas, né? Então, outro conceito também que muita gente fala e também te dá um guia de como montar as personas, é bem fácil. E lá você consegue já colocar as personas ideais para as tuas campanhas de marketing e de vendas. O segundo ponto é já ir para a configuração da ferramenta de intenção de compra. Tudo que a gente falou aqui já está aqui na apresentação da ferramenta de intenção de compra. Então, você vê que aqui você tem 3 sinais que são os principais. Então, o sinal de visitante, que poderia ser o que foi colocado pelo Davi como um first part, né? Tipo assim, um sinal primário.
O research, que são pesquisas, são os termos de pesquisas que a Karina falou que as pessoas estão fazendo. É que eles não são internos, não necessariamente no teu portal, nos teus e-mails, mas eles estão buscando na internet e a HubSpot traz esse dado para ti. E o terceiro são esses sinais de third party, que são esses sinais de crescimento, né, que indicam se a pessoa mudou de cargo, se a empresa está expandindo geograficamente. Então, são 3 sinais que você consegue configurar na HubSpot. E aí, lembrando que é bom considerar para a tua estratégia que esse sinal de tensão ele é uma pista para a tua prospecção que antes você não tinha. Então, agora você tem isso te ajuda muito na hora de planejar tuas campanhas. Depois, a gente foi para o passo a passo da inscrição. Então, eu destaquei aqui os pontos que são principais que todo mundo deve fazer no Buyer Intent. O primeiro é definir uma coisa que a gente chama de mercado total endereçável, que é o TAM, na sigla em inglês, TAM, né? E esse aqui é onde você vai colocar a tua audiência. Então, basicamente, eu coloquei um print aqui dele para vocês verem. Você vai colocar o nome, as indústrias que você quer prospectar, a faixa de funcionários, os países, a cidade, a faixa de faturamento da empresa. E com base nisso, ele vai te dar uma audiência e vai te indicar quantos % dessa audiência já está no teu CRM e quantos está fora. Então, aí é tipo a audiência em que você pode fazer essa prospecção considerando o Buyer Intent. O segundo ponto é que você deve criar o critério de visitante. Então, você não vai considerar uma intenção de compra para qualquer página que a pessoa visita. Mas é óbvio que se a pessoa ela entra na página de um produto específico ou numa página de fundo de funil para falar com o vendedor, isso tem um peso muito grande na jornada de compra. E se essa pessoa também ela tem várias visitas em um curto período de tempo, por exemplo, poxa, a empresa visitou 10 vezes em uma semana, ela está te avaliando, concorda? E se tiver 5 pessoas da empresa te visitando, isso também te dá uma super... Isso sim, eu diria que é uma super intenção. Então, você tem que configurar, né, isso de acordo com o teu momento. A terceira coisa que você vai fazer é definir as palavras-chave relacionadas ao teu negócio. Então, por exemplo, se você vê, nós somos uma agência de implementação de CRM. Então, a gente define, olha, a gente quer quer identificar quando uma empresa está buscando um CRM empoderado por IA, ou só por CRM, ou HubSpot, ou um CRM software, por essas palavras-chave. A ferramenta ela já te diz quantas empresas estão buscando por esse tópico, e você pode registrar até 20 palavras. Então, você pode distribuir essas palavras de acordo com os teus produtos. Além disso, eu deixaria esses outros pontos que eu não estou dando destaque, mas eles também são de configurações para que vocês possam acompanhar. Né? Você tem que automatizar a criação das empresas de forma automática no teu CRM e o monitoramento delas. Então, o que essa ferramenta faz? Quando uma empresa que não está no teu CRM, eu vou até voltar aqui, ó. Você vê que aqui está dizendo que a empresa está no teu CRM. Quando ela não está, é porque não tem esse tag. Então, você pode programar para ele já adicionar a empresa de forma automática no CRM, essa empresa já vem enriquecida, e a partir daí, você também pode incluir o monitoramento dessa empresa com base nos sinais que você determinar de forma automática também. Tá? Então, isso é muito importante de configurar. Configurar também os limites de crédito, né? Tudo isso consome crédito, então para você ter uma boa gestão de crédito, você tem que colocar limite, né? Quanto de crédito eu posso disponibilizar para adição de novas empresas e para monitoramento. Então você também define isso por aqui. Cria lista de exclusões, tem empresas que você não quer monitorar. Tipo assim, que uma empresa que é, não sei, é teu concorrente ou que não tem a ver com o teu negócio, uma empresa que está lá na Tailândia. Então, você pode criar listas de exclusão para evitar gastar crédito com essas empresas. E, por último, se você não usar o Content Hub para poder fazer o teu site, eu recomendo usar, mas se não usar e usar outra plataforma, tipo WordPress ou um site próprio, não esqueça de instalar o código de segmento para ele conseguir funcionar. Dito isso, o que é importante? O Buyer Intent ele capta a intenção e o interesse. Mas o Prospect Agent ele vai aprofundar a pesquisa sobre esse contato ou essa empresa
e vai começar uma prospecção baseada no contexto dessa pessoa. Então, isso é um outro ponto. Pensando nisso, é muito importante que vocês configurem o Prospect Agent seguindo esses passos aqui, que é criar a lista de empresas que vocês querem monitorar, incluir até 4 personas, por exemplo, eu quero falar com o diretor de compras, eu quero falar com o diretor de TI, as personas que vocês querem falar de acordo com a ICP e a empresa de vocês. 3, configurar a ferramenta de enriquecimento que vai sugerir o contato e buscar o contato, né, conforme o exemplo da Karina. A gente usa o Apollo, mas tem Zoom Info, tem Surf, tem Apollo, então tem várias opções lá para vocês configurarem. Definir, aqui, ó, se você vê, tem uma série de sinais que você pode monitorar se aquele contato, né, ou aquela empresa está tendo algum desses sinais. Você vai definir os sinais que te interessam, que não vão ser todos, mas alguns vão fazer muito sentido para o teu negócio, e define uma lista de exclusão para o teu agente de prospecção. Por exemplo, eu não prospecto leads que tiveram no meu pipeline nos últimos 3 meses. Ou não prospecto, por exemplo, leads que pediram para não serem contactados, entendeu? Então, eu tenho alguns critérios de exclusão para evitar queimar também meus créditos com quem não faz sentido. A partir daí, a gente começa a utilizar as automações. A gente fez 2 automações, uma que leva diretamente para a definição do que é uma conta-alvo ou não dentro da ferramenta de IBM da HubSpot, e a gente fez uma outra automação que ela cria o lead, né, que estava fazendo a pesquisa, por exemplo, e ela já pode fazer a inscrição automática desse lead ou no agente de prospecção, ou pode rotear ela para um time de vendas e criar uma série de tarefas para que esse time possa abordar esse contato ou essa empresa. Para quem só para fazer uma divulgação, a gente vai, para quem tem dificuldade de fazer automação, a gente vai fazer um treinamento no mês que vem. Não sei se essa apresentação vai para vocês, mas o link está nela, ou então só chamar a gente no LinkedIn, a gente consegue trazer para vocês o link de treinamento e inscrição. A partir daí, eu vou passar para a Adri para ela dizer o que a gente conseguiu com toda essa estratégia que eu mostrei para vocês agora. Pessoal, eu coloquei o link que o Breno falou aqui no chat, se vocês tiverem interesse. Nesses minutinhos finais, eu vou dizer que. Vou repetir o que o Breno falou, né? Atenção, intenção, como o Davi falou, né? Atenção, sinais de atenção, sinais de intenção. Sinais, intenção não é venda, né? Então, a gente foi descobrindo algumas coisas nesse teste. O que aconteceu? A gente teve 127 empresas prospectadas, cada uma com 3 ou 4 contatos, então a gente teve um crescimento bom de prospecção. 43% a mais de intenção com e-mail de vendas, aumentando a pontuação de score, ou seja, a gente fazia ali o scoring direitinho para depois tomar outras ações, e isso é bem interessante, assim, por causa dos sinais que a gente tinha e das intenções desses contatos, a gente começa a ver que tem uma interação muito maior, quase 50% a mais de interação. E, muito importante, 15% de aumento na taxa de reuniões e oportunidades de negócio, né? De novo, é, reunião não é close one, mas a gente teve um aumento aí significativo de, de reuniões marcadas, né? Então, nosso time de vendas deu uma aquecidinha ali. E aí, o que que a gente conclui a partir disso? E aí, talvez vocês possam, né, fazendo esse teste, é muito importante isso que o Breno falou, eu acho que a Ivânia, talvez, falou aqui no chat, respeitar o time, o tamanho e a empresa, né? Como vocês vão adequar isso que o Davi trouxe, que o Breno trouxe, vai depender do tamanho do time de vocês, do tempo, né, disponível para adotar esse teste, mas a gente traz algumas conclusões que são bem interessantes para vocês poderem pavimentar esse caminho. Primeiro, fortalecer a adoção de diferentes recursos de HubSpot. Isso que o Breno mostrou ali, colocou aquele, né, mostrou o menu. é, Usem as ferramentas, né? As ferramentas, a gente já teve algumas experiências, né, com clientes, que o cliente chega, eu não consigo usar HubSpot, porque eu tenho uma Ferrari na mão e não consigo. Porque as ferramentas, elas devem ser usadas
concomitantemente, né? Então, a gente testou o Buyer Intent com o Prospecting Agent, e a gente poderia colocar o Customer depois. Então, assim, elas se integram. A gente implementou e otimizou o canal de geração de demanda recorrente, que foi o que o Breno falou lá no início, né? É o que toda empresa quer, ter recorrência na geração de demanda. A gente tinha já uma, já tinha uma forma de fazer isso, mas ainda que parecia insuficiente para a gente. A gente viu, como vocês viram ali os números, né? Teve um aumento significativo. O foco no outbound, com base no contexto, foi um acerto. E aí, assim, palmas para o Prospecting Agent. É realmente uma ferramenta que ainda não usou, deveria usar. O Davi falou, né? Tomar cuidado para não ficar muito creepy, porque é tanta informação, é tanta possibilidade de usar, de contextualizar, né? Que realmente você consegue ter pontuações muito específicas com cada prospect. Mas foi um acerto, porque contexto é tudo, né? E os leads interagiram com e-mails e DMs no LinkedIn, ou seja, os e-mails de venda, eles estavam ali sendo abertos, eles estavam sendo respondidos, a gente estava conseguindo marcar reunião, a gente ainda tem alguns deals que não foram fechados, mas que aí começam a ser monitorados e vão mais profundo de funil, né? E aí a gente tem novas hipóteses a partir disso. De novo, cada experiência é uma experiência. A nossa foi essa. Pode ser que né, na operação de vocês, dependendo do tamanho, dependendo de qual é o momento que a empresa está, as hipóteses que surjam sejam novas, mas o importante é testar as ferramentas em conjunto. Eu acho que saiu a sua tela, Breno. Voltou? Não, Tá, só um segundinho. foi. O que que a gente percebeu, né? O lead geral estava interessado no tema da pesquisa, obviamente, né? O buyer intent ele consegue ali captar os sinais, então, obviamente, eles estavam interessados naquele tema, não necessariamente em comprar no momento. Uma linha bem fina aí, né? Quando você fala de vendas. Existem todos os sinais, mas existe uma coisa que é o time, né? Às vezes enfim. A pessoa está com todos os sinais alinhados, mas alguma ação foi tomada antes por algum time que não permite a venda. Então, é interessante manter esses leads no radar, mas não necessariamente vai virar venda, naquele momento, naquele momento. Mas a gente percebeu que pelas taxas de reunião, o lead não estava tão disposto a essa reunião comercial, que foi o que eu falei agora, né? Então, venda, intenção não significa venda imediata. E aí, a nossa hipótese nova a gente entende que educação e nutrição, mais o lead scoring, pode ser fundamentais para amadurecer o lead. Na verdade, podem não, elas são fundamentais para amadurecer o lead. E a gente parte para as nossas novas ações. O que que a gente vai fazer? O que que a gente está começando a implementar agora? A gente está incluindo empresas que demonstraram sinais de pesquisa em audiências em campanhas de ads, né? Essa parte, no início a gente falou, né? Legal, tem muita gente de marketing aqui, então interessante. Além de tudo isso, né, que o Buyer Intent traz para a galera do marketing, o que que você faz com quem não fechou, né? A gente está começando a fazer essas audiências para campanhas de ads. De acordo com o interesse, a gente começa uma estratégia de nutrição de e-mail e por WhatsApp também. E a gente usa o interesse para pedir indicações na rede de contatos. Então, se vocês começarem a implementar essa estratégia, né, primeiro de tudo, pensem na estratégia antes de, né? Isso que o Breno falou é muito importante. É, construam as personas e os ICPs muito detalhadamente, refinem sempre. Isso não fica escrito em pedra. A gente, de tempos em tempos, está refinando, refinando, refinando. Construam ali o brand kit de vocês, tudo muito bem pavimentado para depois criar uma estratégia sólida e ter hipóteses e novas ações possíveis. Para os ads, né? Então, assim, o que a gente fez? A gente usa a ferramenta de ads, que, né, vocês forem naquele mesmo menu que o Breno mostrou, vocês vão encontrar, e ali dentro
vocês podem criar audiências com as listas das empresas. Então, para Meta, LinkedIn, TikTok, Google, e dou um destaque especial para Google, porque o Buyer Intent, né, uma das informações ali são as palavras-chave que as pessoas estão buscando. O Breno falou isso, né? É, e aí você consegue refinar muito bem a intenção e o que as pessoas estão buscando. Então, a gente consegue criar público bem aqui, ó, redirecionando tanto os visitantes do site, estão ali pelo Research Intent, né? Sincronizar os contatos com as redes de anúncios aqui e sincronizar as empresas com as redes de anúncios também. Então, contatos e empresas vocês conseguem sincronizar fazendo essas audiências. A gente também começou a usar os workflows para incluir as empresas ou remover essas empresas das audiências de forma automática. E os leads que convertem, a gente entende que na campanha de fundo de funil, a gente faz uma rotação para o time de vendas, porque a gente entende que eles já estão ali, né, muito quentes. Por último, né, a gente então usa essa audiência, faz essa segmentação para criar audiências de ads e também para o fluxo de nutrição de e-mail. Então, a gente usa os sinais de intenção como gatilho para começar a criar ali o fluxo, prepara essa estratégia de nutrição de acordo com o interesse, né, que eles estavam ali com a pesquisa deles e define os critérios para que eles não só entrem, mas que avancem no estágio do ciclo de vida deles e automatiza essa nutrição multicanal. Então, esse finalzinho, eu acho que estou no tempo. Eu acho que a gente conseguiu muito feito há alguns meses, quais são as nossas novas conclusões e o que é que a gente está implementando daqui para frente, já com uma expectativa absurda de novos aprendizados e, claro, fechamentos, né? Daí para frente. Ah, Adri, muito obrigada. Obrigada a vocês também, Breno. Baita tutorial aí, gente. Para quem ainda não colocou no ar o Buyer Intent e o agente, né? Vocês sabem que o agente eles têm um período também para você testar ilimitado. Se eu não me engano, são 14 dias para você usar e experimentar à vontade, tá? Eu tô deixando essa enquete aqui também para a gente conseguir direcionar aqui pro nosso time, pro time da Dig RevOps também, para vocês tirarem dúvidas depois sobre esses casos de uso específicos da HubSpot. Como a gente falou, muito foco aqui em integração em casos da Hub, mas tenho certeza que tem muita coisa que pode ser feita também com outros CRMs, né? Então, para quem usa alguma outra integração, vale a pena, dá para se inspirar em alguns desses casos de uso. E se quiser falar com o nosso time também, fica aqui o convite. Vou deixar mais um minutinho aqui para perguntas. Pelo que eu vi, tem só uma pergunta aqui da Giovana Borges. Ela quer saber se existe uma ferramenta para identificar a mudança de formação acadêmica. Eu não sei, Giovana, eu vou ter que dar uma pesquisada. Não sei se Davi, Breno ou Adri conhecem alguma, mas não sei de uma específica para esse caso de uso de formação acadêmica no LinkedIn. Com certeza tem a possibilidade, né? Eu recomendaria dar uma olhada no Appify, que é um marketplace de APIs. Eles têm vários actors lá e provavelmente tem algum actor disso, sim. Então, API FY, Appify, é um marketplace de APIs que fazem muito scraping de LinkedIn, que é basicamente a lógica por trás dessas ferramentas que dão esses dados terciários de LinkedIn, né? Então, acho que vale pesquisar sim. Boa, vou deixar o link dessa aqui. Me corrige se não for essa, Davi, mas acho que é essa aí que você É comentou. isso mesmo, é isso mesmo. Boa. Legal, gente. Eu acho que é isso do meu lado. Eu tenho uma pergunta final só para vocês dois, né? Para vocês três. É sobre essa questão assim sobre justamente a gente tá falando de priorização, né? Porque o que a gente tá falando é de aproveitamento e priorização. Porque o que eu vejo é que tá todo mundo tentando trabalhar um volume cada vez menor de contatos em empresas, mas ao mesmo tempo você tem ali tantas camadas, tantos workflows que você podem fazer, né? Acho que esse papo foi muito útil pra gente trazer casos de uso, mas pode ter muita gente se perguntando também, tá bom. Mas se fosse para eu priorizar ali duas, três táticas, iniciativas para eu começar, né? Ou combinar vários desses tipos de sinais para um piloto, né? Se eu ainda não olho para isso. O que que vocês recomendariam aí para quem está começando a olhar ali, de repente, um caso de uso um pouco mais, o MVP, para trabalhar esses sinais de intenção, tanto para vendas como para o time de marketing? Eu começaria, sem dúvida nenhuma, primeiro, incluindo no Prospect Agents
os sinais de monitoramento. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque ganha muita eficiência na hora de construir uma mensagem personalizada. Então, ele vai trazer ali realmente o contexto. Então, esse é o primeiro ponto. E a segunda iniciativa eu faria uma automação direta entre um critério de visitante de fundo de funil e a inscrição dele no Prospect Agent. Eu acho que essas duas coisas eu faria assim, de forma direta, porque é o lead que está mais quente, que precisa ser atendido rápido e que precisa, obviamente, de uma atenção para você conseguir fazer o fechamento. Boa. Eu acho que para vendas eu iria por esse caminho também que o Breno trouxe, né? Eu acho que quem quer ter uma receita o quanto antes tem que olhar para o seu pipeline atual, né? E você tem muitos dados que são gerados constantemente por esse teu pipeline atual, então você tem todas as informações dentro do seu CRM, e marketing pode e deve fazer ações para gerar ainda mais dados proprietários, por exemplo, acesso ao site, né, aberturas de e-mail e utilizar isso para você fazer, de fato, abrir contextos de conversa e tentar acelerar o seu pipeline. Então, para vendas, eu focaria no pipeline atual. E para marketing, cara, se o seu ICP está no LinkedIn, eu iria para o LinkedIn sem sombra de dúvidas, porque, como eu falei, né, é uma rede social e uma base de dados ao mesmo tempo, então em nenhum outro lugar você consegue, cara, impactar todos os diretores de marketing de empresas de varejo que faturam mais de 1 bi em um mês, colocando a frequência de 3 a 5 de uma forma rápida e assertiva. Né? Então, com toda certeza, dominar o LinkedIn para B2B Auto Ticket e dominar o seu CRM para você que é de vendas e quer acelerar para conseguir bater meta desse trimestre, por exemplo. Então, eu iria para esses dois caminhos. Eu tô com o Breno, né? Não adicionaria nada. Eu acho que é isso que o Davi falou também sobre o LinkedIn, mas eu não adicionaria nada, não. Acho que o Breno trouxe tudo que a gente fez, né, em conjunto, então é isso. Gente, de novo, muito obrigada, viu? Obrigada para vocês por compartilhar todo esse conhecimento. Acho que 1 hora e meia aí a gente compartilhou muita coisa e útil para o pessoal. Foi muito legal, até para a gente mesmo, assim. HubSpot, vocês sabem que a gente tem tanta possibilidade do que fazer, né, em CRM e a gente sempre aprende muito com o que vocês estão fazendo também. Porque, como vocês sabem, muda o tempo todo ferramenta, funcionalidade, então é sempre muito útil para vocês. Para quem ficou com a gente até agora também, obrigada, viu, pela companhia. Espero que tenha sido útil para todos vocês aqui esse papo, esse encontro. Como eu comentei, amanhã de manhã a gente manda para vocês tanto os slides como a gravação desse encontro. Fiquem à vontade para conectar comigo, com o Davi, com a Adri, com o Breno no LinkedIn, tá? Para quem marcou que quer falar com a gente na enquete, a gente também vai direcionar esses contatos para todo mundo conseguir entrar em contato com vocês e pro pessoal do nosso time também. E obrigada, é isso. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, no caso de alguns aí, né, Davi? Mas obrigada, gente, pela companhia e até uma próxima. Obrigado, pessoal. Valeu, Obrigada, gente. Obrigado gente. aí. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar a gravação aqui.